telephones. I'm going to let you on a little secret about these telephones. They're not going to dial themselves, okay? Boa tarde a todos, estamos aí iniciando mais um episódio do nosso podcast Pisando Fundo.
onde, para quem já nos acompanha, sabe que o nosso principal objetivo, é acelerar os nossos resultados. Hoje, né, eu vou dizer boa tarde, porque geralmente nós fazemos às 20 horas de segunda-feira, e hoje nós estamos fazendo num horário diferente, agora é 3 horas da tarde. E nós não poderíamos, diferente de todos os outros episódios, nós tínhamos que trazer alguém muito especial que fosse agregar muito conteúdo para nós, para o nosso mercado. E estamos com a estrela Pedro Câmara. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado. O estrela eu não sei, mas vamos lá, vou agregar conteúdo. Eu quero ver, tá? Eu coloco a régua lá em cima e aí fica mais difícil. Lá em cima, Mas assim, Pedro, vamos, né? Para quem não conhece o Pedro, tá? Contextualize para nós aí, quem que é o Pedro? Boa. Meu nome é Pedro Câmara, eu sou fundador da Escola de Imóveis, que é um Instagram, agora também YouTube, focado em educação imobiliária, onde eu decidi tirar do papel um sonho antigo meu, que era levar conteúdo de investimento imobiliário, né? Conteúdo realmente feito para quem quer investir, quem gosta do mercado imobiliário e, claro, quem trabalha no mercado imobiliário, né? Então tem muitas pessoas que também são corretores, profissionais da área imobiliária que também acompanham lá o conteúdo. Mas eu vou fazer um resuminho da minha história, pode ser? Não, claro, porque assim, ó, hoje tu tá atuando tu mora onde? Eu moro em São Paulo, eu invisto em São Paulo, né? Então todos os imóveis que eu mostro lá no Instagram que eu comprei, estou alugando, são em São Paulo. Mas claro que a internet te faz uma projeção nacional, né? Então o pessoal acompanha a Escola de Imóveis do Brasil inteiro. Mas tu não é de lá. Eu não sou de lá, eu sou de Porto Alegre. Talvez o sotaque não entrega mais. Muito tempo morando fora do Rio Grande do Sul. Mas eu nasci em Porto Alegre. Acabou que meu pai ele trabalhava em consultoria empresarial, então a cada 2, 3 anos estava fazendo uma reestruturação de uma empresa diferente. Então morei no Rio de Janeiro, morei aqui em Santa Catarina, em Criciúma, por 4 anos. E eu fui morar em Porto Alegre quando eu tinha uns 9, 10 anos de idade. Eu literalmente só nasci e não morava lá, né? E aí quando a gente voltou de São Paulo, morei em São Paulo também. Não agora, né? Quando eu era mais novo. E aí eu voltou para Porto Alegre e eu fiz a faculdade, sou formado em arquitetura. Então me formei lá na PUC. Só que eu tinha um sonho de trabalhar no mercado imobiliário, que talvez não é um sonho de todos os arquitetos. Eu diria que a maioria dos meus colegas, não, eu quero abrir meu escritório, quero fazer projeto e coisa. Eu falei, cara, meu sonho é mercado imobiliário. Mercado que tu fala é o mercado de comercialização. Exato. Negócio, incorporação, fundo, locação, venda. E aí, assim, antes de eu receber o canudo, eu comprei uma passagem de ida só para São Paulo. Claro que facilitou, porque nessa época meu pai já morava lá. Ele já mora lá em São Paulo, tem acho que mais de 15 anos agora. Então, eu fiquei na casa dele os primeiros meses, até eu alugar um apartamento. Mas eu fui com a vontade de, não, eu quero trabalhar em São Paulo, porque eu sei que o mercado imobiliário lá é muito grande. E eu não quero trabalhar na área de arquitetura, apesar de ter estudado ali 5, 6 anos em arquitetura. E foi muito rápido. Em 2 semanas lá eu já estava trabalhando que é a maior loteadora aí do Brasil de condomínio fechado, na área de negócios, de novos negócios, na verdade. E já estava indo para Fortaleza fazer reunião em prefeitura, porque eles tinham uma gleba grande lá e iam lançar um condomínio fechado. E aí estava no processo de aprovação, montar o time comercial com as imobiliárias, enfim, que era o que eu queria fazer, trabalhar na área imobiliária. Esse foi o teu primeiro pé? Foi o meu primeiro, foi lá com 24 anos de idade, eu comecei a trabalhar no mercado. Mas tem uma história que ela é um pouco mais antiga, tá? Na faculdade, eu comprei um apartamento. Então, quando eu estava lá em Porto Alegre, com 20 anos de idade, isso em 2010, eu tenho 34 hoje, eu comprei o primeiro apartamento para investimento, tá? E aí as pessoas vão falar, nossa, mas como que alguém na faculdade de arquitetura compra um apartamento? Porque eu já tinha, né, essa vontade de investir, né? Então, eu fazia faculdade de arquitetura, mas eu, fim de semana, já ia visitar plantão de lançamento,
era tabela 0, tabela 1, era o boom imobiliário, né? A gente tá falando ali de 2008, 2009, 2010, 2011, crescia a 2 dígitos o Brasil inteiro, Sim. né? Então, eu já tinha um fascínio muito grande na questão de lançamento e mercado imobiliário, e aí eu, né, já tinha economizado um dinheiro, né? E aí talvez voltando à história até um pouco mais, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Eu acho que eu nunca fui uma criança, sabe? Aham. Quando eu me dava melhor com os adultos, e aí com 14 anos de idade eu falei pro meu pai que eu queria ganhar dinheiro e que eu queria trabalhar. E eu gostava muito de computador, já era mais nerd assim. Fiz um curso técnico de desenvolvimento de sites, isso em 2004, tá? Aí voltando mais. E consegui um estágio numa agência de publicidade, com 15 anos de idade. Pô. 14, 15. Era nerd. Nerd, né? Tanto é que o curso técnico lá era para pessoas que faziam faculdade, né? Era tipo uma especialização, né? Minha mãe foi lá me matricular, o cara... Pois é, mas a gente não aceita criança de 14 anos estudando aqui. Não, mas ele é comportado, não sei o quê. Que hoje em dia é até meio bizarro pensar, né? Uma criança de 14 anos fazendo um curso de especialização para desenvolvimento de site, entendeu? Porque eu já tinha, na época eu ia nas livrarias, eu me lembro que tinha Livraria Cultura lá em Porto Alegre, eu comprava os livros de HTML, PHP, e aí eu aprendi a fazer site, mas eu queria, obviamente, né, ter uma educação um pouco melhor, fiz esse curso, e aí o próprio professor do curso me indicou lá para um amigo dele que tinha uma agência de publicidade, e ele me contratou. Eu fiquei, acho que uns 5 meses, eu devia ganhar 300, 350 reais, tá? E eu comecei a fazer as contas. Não, mas espera aí. Se eu faço um site, eu posso cobrar de 1.000 a 1.500. Eu tô vindo aqui todo dia. Meu pai me levava 8h30 da manhã de carro. Eu ficava até meio-dia. Meio-dia me pegava, ele e minha mãe. Ia pra casa, almoçava, porque 1h30 eu tinha escola. A gente tava na 8ª série, né? Trabalhava meio período. Da 1h30 até as, sei lá, 5h30 da tarde, era a 8ª série. E aí eu decidi sair e falei, não, eu vou fazer site de casa. Na época não tinha, o Google não era tão forte, era o Yahoo. Eu comecei a comprar a palavra-chave, que hoje em dia a gente chama de tráfego pago. Né, o mundo dá volta. Dá volta. Comecei a fazer anúncio pago no Yahoo, para quando a pessoa digitasse desenvolvimento de site, criar página, aparecesse o meu site. Eu montei um CNPJ, minha mãe era sócia porque eu era menor de idade, claro, não podia ter empresa, não sei se hoje em dia pode. E aí, com os meus anúncios, eu captava cliente para fazer site. E isso foi até os 18 anos de idade, quando eu entrei na faculdade, entrei com 18. E aí eu decidi que, não, beleza, site é legal, mas eu quero ir para a área imobiliária. E aí foi quando eu entrei na faculdade de arquitetura. Mas eu comprei esse primeiro apartamento com 20 anos, né? Eu dei uma entrada de, sei lá, 15 mil, 17 mil na época. Foi Minha Casa Minha Vida. Eu tinha o estágio, já estagiava na época. E eu ainda... Minha mãe tinha uma escola infantil, uma casa com 30 crianças. Eu era sócio e tinha um Prolabore também. Então eu consegui comprovar a renda com o Prolabore, com o dinheiro do estágio, né? Ainda me enquadrei no Minha Casa Minha Vida, porque eu tinha uma renda ali de uns 2 salários mínimos. E aí eu comprei esse primeiro imóvel na planta, durante a faculdade de arquitetura. Que não foi uma boa compra, a localização não era boa, a construtora atrasou 2 anos a obra, enfim. Mas ele valorizou. Então ainda não tinha aquele... Não tinha escola de imóveis ali para eu aprender a investir. Mas naquela época, assim, tudo valorizava, né? Era literalmente o boom imobiliário. Então, quando eu me formei em arquitetura em 2014, eu vendi o imóvel e aí eu me mudei para São Paulo para começar a carreira no mercado imobiliário depois de formado. Mas já fez um dinheirinho lá naquele imóvel, Já tinha. E eu sempre guardei dinheiro também. Nunca gastei mais do que eu sempre ganhava. foi mão de vaca? Muito. Hoje em dia menos porque a minha esposa me força ali a viajar mais, né? A gastar mais. A gastar mais. Mas até hoje eu falo para ela que... Acho que semana passada eu tava montando um Airbnb, né? A gente tava montando mais um estúdio para alugar. E aí eu fui comprar a TV. Eu falei, vou levar a TV da minha casa, né? Não vou gastar numa TV. Como assim vai levar a TV da sala?
Ah, mas a gente assiste TV mais no quarto, essa TV aqui tá parada. Por que eu vou comprar uma TV nova pro Airbnb se a gente tem essa aqui? Obviamente que ela não deixou. Vou deixar minha sala sem TV, né? Então tá, então eu vou comprar uma TV nova, eu boto a TV nova aqui na sala, e aí eu pego essa aqui, que já tem uns 3 anos, e coloco lá no Airbnb. É Smart TV, vai funcionar bem pro hóspede, não vai ser um problema. Ele nem vai saber que a TV tem 3 Sim. anos de idade. Mas dá uma dor, até hoje, de gastar, entendeu? Tem pessoas que gastam e De boa. estão Né? nem aí, tipo, eu não gosto, entendeu? E em que momento, Pedro, foi lá, vendeu, foi para São Paulo, se formou em arquitetura e tu viu que o ser investidor no mercado imobiliário poderia... porque assim, uma coisa é, eu invisto no mercado imobiliário, ganho dinheiro no mercado imobiliário, tô lá ganhando dinheiro. E outra coisa é eu ensinar os outros a Exato. fazer isso. Exato. Em que momento foi isso? Então, eu fui morar na Bélgica, trabalhei numa incorporadora na Bélgica, fiquei 2 anos trabalhando numa incorporadora lá, isso depois ali do começo de São Paulo. Aprendi lá muito sobre incorporação para renda, tá? Era uma incorporadora familiar, mas muito grande, que tudo que ela construía era para o portfólio do dono, uma empresa familiar. Então, fazia loteamento de 100 casas na Holanda, de 2 quartos, e não vendiam as casas, era tudo para alugar, entendeu? Tinha logística, tinha prédio comercial, tudo para... O ROI é lá embaixo. Exato. Porque o objetivo era renda e patrimônio, preservar o patrimônio, né, que já era bilionário na época. Então, e aí quando eu voltei para o Brasil, nessa época eu também já tinha feito lá a pós que eu falei, mercado imobiliário, voltei a trabalhar numa consultoria americana imobiliária lá em São Paulo, quando eu voltei em 2018, e eu sempre tive a vontade de ensinar, de dar aula. Eu falei, mas eu acho que ainda não é o momento. Quando eu voltei para o Brasil, eu comprei o primeiro apartamento para renda, lá em São Paulo, que foi um estúdio lá em 2018. E deu muito certo. Tipo, ele alugou muito rápido, valorizou, teve um retorno legal, ainda tenho esse imóvel. E eu percebi que existiam, né, ali em 2019, eu tô falando, até um pouco antes da pandemia, já existia muita gente na internet falando de mercado financeiro. Vou investir em fundo imobiliário, vou investir em criptomoeda, vou investir em renda fixa. E eu via poucas pessoas se posicionando para falar sobre investimento em imóvel, né? Então eu vi uma lacuna. Eu falei, cara, tem uma lacuna aqui no mercado de educação, né, no mercado de produção de conteúdo, de pessoas falando de investimento imobiliário, né? Claro que você tem, né, corretores grandes, né, que são celebridades no Instagram, falando de venda, etc. Mas eu vi ali um nicho mais focado no investimento, né? E claro que hoje, talvez eu sou até um pouco mais nichado, que eu acabo falando aquilo que eu faço, né? Eu não gosto de falar o que não faz. Então, eu produzo muito conteúdo falando de investimento para renda, né? Locação tradicional, Airbnb, que é os imóveis que eu compro, né? Então, eu meio que utilizo a minha prática para mostrar como que faz, o que dá certo, o que não dá certo. Que é gente como a gente comprando, fazendo uma rendinha. Exato. Aí com essa renda vai comprando outro. Vai comprando outro. Exato. Porque eu também, assim, desde que eu montei a escola de imóveis lá em 2020, tem 4 anos, eu falei, cara, eu não vou produzir conteúdo de coisas que eu não faço. Porque senão o cara vira aqueles empreendedores de palco, né? Que fala, tá, mas mostra aí na prática. O cara não faz, entendeu? Então, toda a produção de conteúdo, toda a escola de imóveis, ela tá baseada na prática, entendeu? É o que eu venho fazendo, é o que eu trabalhei nessas outras empresas, incorporadoras, trabalhei em imobiliária, trabalhei em startup, então eu acho que eu adquiri bastante conhecimento do mercado imobiliário trabalhando, e aí depois, obviamente, eu parti para o mercado de educação, que hoje eu estou dedicado na educação e nos meus investimentos próprios daí, né? E aí, quando tu começou a ir para a área de educação, que diferença que tu viu? Assim, não, eu, Pedro, só investidor, em que eu tenho que tomar as minhas ações e as consequências são minhas, né? E eu, Pedro, educador,
aonde as informações que eu passo a nível nacional, tem um monte de gente lá julgando, né? Dizendo, é fácil, né? Ou sei lá. Tem hater, tem vários Tem- haters. tem- né? Que vem essa briga de, às vezes, de mercado financeiro, mercado imobiliário, não vale a pena tu comprar, ou onde já se viu alocar tanto dinheiro num imóvel, né? Ou a própria questão de o próprio fundo de investimento imobiliário, né, para receber os dividendos. Tem gente que defende muito esse tipo de operação. Como é que foi o Pedro nesse desenvolvimento aí para ir para essa área de educação? Boa. Primeiro que é uma responsabilidade, tá? Porque às vezes eu até perco um pouco o sono, assim, no sentido de que tem pessoas que me mandam um direct assim, comprei um imóvel por causa do teu vídeo, entendeu? Eu não sei se a pessoa comprou um imóvel bom, um imóvel ruim, numa localização boa, não sei se ela fez a viabilidade, a não ser que ela seja meu aluno lá, eu tenho certeza que ela tem o conteúdo lá para tomar a decisão, mas é uma baita de uma responsabilidade, né? Porque agora, obviamente, você virou uma influência, né? Então as pessoas tomam decisões baseado naquilo que você fala. Então tem que ter uma responsabilidade muito grande de, ao mesmo tempo, passar o conteúdo de uma forma fácil, se não ficar chato. Ninguém quer saber como que faz um cálculo no Excel, uma taxa interna de retorno, um valor presente líquido. Mas eu preciso ensinar que a pessoa precisa entender essa lógica para investir, né? Mas não pode ser tão raso o conteúdo, porque senão a pessoa pode tomar uma decisão errada, né? Comprar num bairro errado, ou sei lá, um imóvel que não faz sentido, ou achar que ela vai ter um retorno X, mas o retorno é Y, né? Então, foi difícil, tá? Eu ainda admito que mesmo depois de 4 anos no Instagram ali, ainda é um peso, entendeu? Não é tão fácil assim ter essa exposição, né? E saber que você está impactando muitas pessoas, né? É que pode ser, é que nem tu falou, né? A pessoa pode querer tomar uma atitude baseada num... Às vezes num vídeo de 30 segundos. Num vídeo mas... de 30 segundos dizendo, né? Eu comprei um imóvel Eu comprei um imóvel compacto. Imóvel compacto dá muito mais renda do que o grande. E aí ele pensa, vou comprar um imóvel compacto também. Aí compra lá no Caixa Prego, que não tem apelo comercial, nenhum, né? Ninguém vai querer alugar. Existe essa... E como é que tu se preparou ou se prepara para que isso não aconteça? Sim. O que eu faço, assim, até hoje, tá? Tem várias pessoas que me perguntam nas caixinhas ou mandam direct e às vezes eu falo para ela não comprar. Entendeu? Eu falo, olha, vou ser bem honesto, nessa localização, por esse valor, eu não compraria. Entendeu? Geralmente São Paulo. Normalmente São Paulo, né? Uma boa parte do público está em São Paulo. Isso aí é mais entrega da internet mesmo, porque eu não tenho uma campanha específica. Não é porque eu faço anúncio ou alguma coisa nichando o mercado de São Paulo, acaba sendo a própria entrega ali da internet. Mas talvez, né, obviamente, por eu ter imóveis em São Paulo e aí eu mostrar lá quanto que eu ganho na locação, quanto que eu ganho no Airbnb, isso acaba chamando a atenção de pessoas que também investem em São Paulo ou querem investir em São Paulo. Em que momento que tu viu que eu pensei assim, acertei. Tipo, acertei na veia. Isso aqui eu preciso, de fato, divulgar, porque não há coisa melhor do que isso. Eu vou falar que, assim, todos os imóveis que eu comprei, que eu mostro lá, eu nunca perdi dinheiro, né, com nenhum deles. Eu acho que foi uma construção. Eu acho que, assim, quando veio a pandemia, ali para 2020, final de 20, começo de 21, que eu já estava investido em uns 13 imóveis ali em São Paulo, e eu vi os preços dispararem, eu falei, cara, eu acertei. Aquilo que eu vinha falando, que eu vinha pensando, né? Preciso comprar bem localizado, pequeno, para renda. E aí eu comprei o primeiro em 18, porque, claro, né? Vamos lá. O primeiro tu pagou quanto? Eu tinha um bom salário na Bélgica, eu economizei, eu trouxe para o Brasil, acho que, sei lá, uns 70 mil reais, eu dei de entrada. Ele foi 205 mil reais, 80% financiado e 20% no ato. Foi no final da obra. Então, ele já estava praticamente pronto. Pronto, eu investi nele 86 mil com tudo, tá? Com a mobília, com o piso, veio no contrapiso, né?
Lá em São Paulo, acho que aqui é um pouco diferente, mas lá é contrapiso mesmo, né? Aham. Os incorporadores não colocam nenhum porcelanato. Então, o investimento total dele do meu bolso foi 86 mil, né? Com ITBI, registro, tudo. E financiou o restante. E financei o restante, que é o que eu ensino, tá? Muito do meu conteúdo é sobre alavancagem, né? Por quê? Vamos lá. Hoje eu tenho uma renda melhor, mas na época, quando eu comprei esse primeiro imóvel, eu ganhava 5 mil reais. Que eu voltei da Bélgica e fui trabalhar numa empresa do mercado imobiliário, analista de negócios imobiliários, CLT, 5 mil reais. Então, claro, eu já tinha até o dinheiro para comprar à vista, né? Como eu te falei, já tinha vendido aquele primeiro imóvel, eu tinha mais de 200 mil aplicado numa renda fixa, em alguma coisa. Mas eu fiz a conta e eu percebi que faria mais sentido eu me alavancar, pegar um financiamento, do que eu comprar aquele imóvel à vista. Botando no Excel tudo, que é o que eu falo, né, que eu passo para os meus alunos lá hoje, você tem que fazer a conta da taxa interna de retorno, Sim. que é o que o incorporador faz essa conta também, né? Provavelmente, por que muitos incorporadores se alavancam? Porque é melhor a tiro. Claro. Se eu não preciso colocar o dinheiro para comprar o terreno, se eu não preciso colocar o capital próprio para fazer a obra, se eu capto com investidor, com banco, o meu investimento ele é muito menor, minha tiro vai lá para cima, né? E a Posso ter uma conta lucratividade menor, mas a rentabilidade é maior. é maior. Só que até hoje, tá, eu já tô falando há 4 anos no Instagram isso, até hoje a maioria dos brasileiros, assim, tem medo de pegar financiamento. Não, imóvel tem que comprar à vista. 30 anos? Não, Vou pagar juros pro banco? Pedro tá louco, tá pagando 13 imóveis pro banco, não sei o quê. Só que aí que tá, se a gente pegar a média da população, né, que não ganha 100 mil reais por mês, o cara vai ganhar 5, 10, 15 mil reais, se ele vai ficar juntando dinheiro só para comprar imóvel à vista, esse cara não vai conseguir comprar muitos imóveis ao longo da vida. E quando ele for comprar o segundo e o terceiro, aquele imóvel já vale 1,5 vezes, 2 vezes. Sim. O cara ficou Perdeu tempo, né? 5 anos lá para juntar o dinheiro para comprar o segundo imóvel à vista. A renda não acompanha o poder de compra dele, a renda não acompanha Não o vai poder de acompanhar, compra. Entendeu? Então, legal. Sabendo disso, sabendo que, você aí que está assistindo, né, que tem uma renda média aí, qual a forma que você tem para acumular patrimônio? Como que você consegue, de fato, comprar mais imóveis em 10, 15, 20 anos até você se aposentar, sem ter a necessidade de você ter que ganhar 100 mil reais por mês, 50 mil reais por mês, que aí, claro, quem ganha muito consegue, né, juntar para comprar à vista. É alavancando, né? E aí eu fiz o primeiro, fiz o segundo, fiz o terceiro, fiz o quarto. Eu tenho 5 financiamentos hoje, né? Tem 4 que estão no meu CPF e 1 no CPF da minha esposa, mas eu já liberei crédito para pegar mais, né? Hoje A minha renda tá boa, né? Então eu consigo liberar mais. E é isso que muitas pessoas ainda não entendem, entendeu? Nossa, Pedro, mas é maluquice. Como é que você dorme com 5 financiamentos? Porque eu tenho 5 financiamentos, mas eu tenho bens que valem mais do que o dobro da dívida, né? Hoje, por causa da valorização, justamente, né? Então, esse primeiro imóvel, vamos lá, ele foi comprado por 200, 80% financiado. Então, ele tinha uma dívida no começo de 160 mil, né? Hoje, esse imóvel vale 320 e eu tenho uma dívida de 130, né? Ou seja, o que vale o imóvel já é o dobro do que eu tenho hoje de dívida, e essa dívida, ela diminuiu para 130 com o próprio aluguel do imóvel. O meu próprio inquilino foi amortizando esse saldo devedor e ainda sobra uma renda todos os meses que eu poderia amortizar mais ainda, mas eu utilizo para pagar a parcela de um outro imóvel na planta, enfim, né? Cara, isso é a mágica. Acho que respondendo a sua pergunta, é aí que eu entendi. Legal, fiz no primeiro, fiz no segundo, fiz no terceiro, posso fazer em mais. Se eu conseguir fazer em 15, como é que vai estar meu patrimônio daqui 20 anos? Sim. E aí o próprio inquilino vai pagando, sobra um dinheirinho, esse dinheirinho tu joga para a próxima... Você pode ou acumula um amortizar, pouquinho para fazer a entrada pro próximo. Porque geralmente uma entrada tem que ter. Tem que ter. Só que aí que tá. Eu nunca parei de trabalhar, né? Continuo trabalhando. Então, o que eu falo que é o legal do mercado imobiliário
é que você não precisa fazer um ou outro, né? Continua, se você é advogado, médico, engenheiro, administrador, dentista, continua na sua profissão, vai investindo e vai se alavancando para justamente conseguir escalar mais ainda esse patrimônio. Claro, como é que o Pedro conseguiu comprar o primeiro imóvel financiado se eu não tinha nenhum imóvel ainda que me gerasse renda? Comprovando com a renda CLT ali do meu trabalho. Né? E, ô Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, na nossa região aqui, estou falando em Itajaí, Balneário Camboriú, se utiliza muito a alavancagem do imóvel na planta. Na planta. Né? Então, se faz meio que algo semelhante, só que não é aquela renda do dinheiro entrando na conta, é a valorização do imóvel, Isso. né? Que é exponencialmente maior do que o, né, do que o capital que tu coloca. A gente faz meio que o cálculo de que um imóvel lá que vale, vou arredondar para ficar mais fácil a conta, né? Um imóvel que vale R$1 milhão, tu vai dar lá 100 mil de entrada. E tu vai pagar uma parcela de 3 mil por mês. Só que ele sobe 1% ao mês. Então ele sobe 10 mil ao mês de valorização. 10 mil sobre os 100 mil que tu coloca é 10% ao mês da valorização do teu capital. E tu põe 3 mil de parcela. É meio que como se fosse assim. Tu põe 3 mil, o mercado põe 10. Tu põe 3 mil, o mercado põe 10. Tu põe 3 mil, o mercado põe 10. Lá no final, tipo, o mercado foi botando 10 ao mês e tu foi botando 3 mil ao mês. Quando chega... Lá no final não, né? Depois de um determinado período, tu vai vender o imóvel. A pessoa vai te pagar a entrada com a valorização e vai assumir a tua dívida ou financiando o banco ou, né? Assumindo a tua dívida com o incorporador. Existe muito esse tipo de alavancagem, né? Aí eu entendo a tua alavancagem, que é a alavancagem utilizando capital banco, locação ou consórcio. Só que aí o imóvel ele teria que estar quase pronto. Ou tu, hoje, como é que tu faz? Tu busca o imóvel pré-pronto ou na planta? Eu compro na planta. Tu surfa os dois? Eu compro na planta para ter a valorização da planta. Quando tá mais barato comprar na planta, porque eu falo lá em São Paulo, por exemplo, tem lançamento que tá o preço do imóvel pronto, aí não faz sentido, né? Porque o cara ele já tá precificando como se o imóvel estivesse pronto com mais 30 meses de obra, né? Mas a maior parte dos imóveis que eu comprei foi lançamento, 28 meses de obra e aí no final financia, né? O que acontece, e aí comparando até o mercado de São Paulo com Santa Catarina, é que lá em São Paulo você não tem uma valorização tão grande na obra para você fazer essa alavancagem que vocês fazem aqui, entendeu? Se eu entro num imóvel na planta para vender antes de ficar pronto, o que eu vou ter de margem ali, 20, 25, 30% de valorização, não é suficiente para eu tomar esse risco no sentido de que, beleza, talvez eu não vou conseguir vender com uma margem grande o suficiente para fazer sentido essa conta. Eu vou ter que pagar o intermediador, aí vou ter que imposto. Aí o cara tem que ter renda para conseguir depois financiar, porque senão ele vai ter que fazer o distrato e vai perder metade do que ele pagou na planta, né? Mas lá em São Paulo, por isso que eu acho que pelo menos para o mercado lá, faz mais sentido você ter uma visão um pouco de um longo prazo, assim. Beleza. Eu vou comprar na planta, eu vou ter lá os 20, 30% de valorização em relação ao que vale o metro quadrado hoje. Vou alugar esse imóvel com um yield bom. E aí, yield bom, eu estou falando de 10, 11% ao ano. Tá? Que no Brasil, o pessoal normalmente acha que imóvel rende 6, 0,5% ao ano. Ou até menos. Em São Paulo, você consegue, não é todos os imóveis, claro, né? Não é sair comprando qualquer imóvel, mas eu consigo 9, 10, 11, 12% ao ano só de yield de locação. Yield, para quem não entende, é a receita. A renda receita proporcional ao que você pagou pelo imóvel, né? E aí, daqui uns 5, 10, 15 anos, você vende o imóvel, né? E aí, essa operação, ela vai fazer sentido no ROI, na tira, etc. Comprar para vender antes de ficar pronto na planta em São Paulo, eu acho muito apertado. A não ser que, tá? Você não compra no lançamento, você compra antes do lançamento, que deve ter aqui também, né? E aí você... O pré-pré ali, tá só no rabisco.
Você nem compra o imóvel na planta porque ele não tem nem registro de incorporação. Você vai entrar na SPE ou na SCP como sócio. Claro que aí você precisa de um capital alto. Normalmente ou é à vista ou em 3, Poucas 4, vezes. 5 vezes. Só que aí você pega um metro quadrado bem descontado, né? E aí o cara que faz isso, ele vende antes de ficar pronto. Ou a própria incorporadora coloca lá no lançamento e vende para ele vai recebendo lá o pingadinho com a correção do INCC e depois quando o cara quitar o saldo devedor, quando sai o ABITS, ele recebe o restante, entendeu? Que é a alavancagem também. Que é a alavancagem. E o que tu leva em consideração, quais são os parâmetros que tu leva em consideração quando tu vai escolher um imóvel? Boa. Principal ponto é a localização. É o Assim, que tu citou várias vezes aqui. que eu errei no primeiro, talvez esse que eu comprei em 2018 eu errei também um pouco. Ele se valorizou, mas não se valorizou tanto como outros que eu comprei, que eram em bairros melhores. O que fez tu comprar lá em 2018 que te induziu ao erro? Tu lembra, não? Eu lembro, eu sei. Esse é um aprendizado que a gente não esquece. Foi o corretor que falou que era bom. Não, brincadeira. Não, eu fiquei muito fissurado no metro quadrado, de olhar só preço de metro quadrado. Ah, entendi. Então, né, ainda tem um apartamento ali bem no centrão de São Paulo, que também tem coisas que não estão no nosso controle, né? Então, o centrão de São Paulo, ele ficou muito mais perigoso do que era. Ele se 5 anos degradou, atrás, né, ele se degradou bem. Então, obviamente que isso afasta muitas pessoas de quererem morar lá, né? O aluguel tá mais caro do que era, tá? Mas não valorizou tanto como outras regiões, nem um metro quadrado. Mas esse foi um erro, entendeu? Eu poderia ter comprado num bairro mais nobre, nos Jardins, em Pinheiros, lá em 2018? Poderia. Só que eu fui muito fissurado assim, aqui no centro eu vou pagar 7 mil metros. Se eu for ali para Pinheiros, na época, custava 11, 12. Hoje Pinheiros é 18, 20. Para mais, dependendo do empreendimento, 25 o metro. E aí eu vou comprar esse de 7, entendeu? E claro, o yield dele de locação era muito bom, tá? Porque o meu primeiro contrato de locação eu já aluguei ele por 1.800. Locação tradicional, num imóvel de 200 mil. Né? Então pode ver que o yield era muito bom. Financiou 160, tipo, o aluguel era maior já. Era maior no do primeiro que a mês parcela. eu tive 1.800 de aluguel e a minha parcela era R$1.600 ou 1.500 e alguma coisa. Então no primeiro mês já era positivo. Já sobrava uma quirelinha. E ainda o dinheiro que eu não investi eu comprei um outro na planta. Né? E essa foi uma das grandes vantagens. Ainda bem que eu não comprei ele à vista, né? Porque eu fiz a conta da TIR. Porque esse outro que eu comprei em 2019 na planta, ele valorizou muito mais. Se eu tivesse colocado todo o meu dinheiro para comprar à vista aquele do centro, eu teria perdido a oportunidade de ter comprado o da Vila Mariana, que é um bairro que valorizou muito mais, entendeu? Então, é mais uma vantagem da alavancagem, né? Você não colocar todo o seu capital num único imóvel, numa única localização, num único produto, você diversifica, né? Então, não compra um à vista, compra 2 alavancados, entendeu? Que você vai, daqui a pouco um bairro valorizou menos, mas o outro bairro valorizou mais. Tu mitiga o risco, né? Exatamente. O do centro valorizou. Mas se eu tivesse comprado talvez numa outra região, se eu tivesse comprado esse que era caro, porque custava 11 mil reais o metro quadrado em Pinheiros, hoje ele estava valendo 20, entendeu? Então, acho que esse foi o erro, assim, e muitas pessoas ainda cometem esse erro, de só olhar o preço do metro quadrado. Não, eu quero o metro quadrado que é o mais barato. Investir em imóvel não é só comprar o metro quadrado que é mais barato. Tem que olhar outras coisas. E aí a gente volta para a localização. Normalmente as melhores localizações não vão ser as que vão ter o metro quadrado mais barato. Por um motivo muito óbvio. É meio que assim, a pessoa tem que desconfiar, né? Exato. Um pouquinho, né? Entendeu? Mas a localização com certeza é para renda. A questão da metragem é importante se é um apartamento menor. Se eu pegar lá, eu trabalhei no quinto andar lá em São Paulo, que é uma imobiliária digital grande, acho que hoje ele é a maior de locação, e a gente fez uma pesquisa e a gente pegou vários contratos de locação, contrato fechado, que as pessoas pagavam aluguel, não era anúncio,
e fez lá um gráfico e dava para ver claramente que no mercado de São Paulo de 0 a 30, até 30 metros quadrados cobrava X, de 30 a 60 cobrava um pouquinho menos, X menos. e de 60 para 100, o preço que você cobrava de aluguel por metro quadrado despencava, né? Porque, claro, né, o mercado de São Paulo é muito caro para morar, então você não consegue repassar proporcionalmente o que você vai cobrar por metro quadrado num apartamento de 150 metros. Sim. O cara não vai conseguir multiplicar R$150 o metro quadrado vezes 100. Aí você vai ter que cobrar R$70 o metro Sim. quadrado, né? E não necessariamente na hora de comprar, né? Isso até foi antes do mercado de luxo explodir, né? Essa pesquisa. Porque hoje o mercado de luxo lá em São Paulo, ele se descolou também do resto do mercado, né? Então hoje esses imóveis de 200, 300 metros quadrados, acredito que aqui também, eles custam um metro quadrado até mais caro do que os imóveis pequenos, né? Então, essa conta que eu comecei a fazer, né, lá em 2018, beleza, não preciso comprar um imóvel de 100, eu posso ter 4 imóveis de 25 que eu vou conseguir uma rentabilidade melhor, entendeu? Então, perto de transporte público também, aqui eu sei que é uma cidade menor, talvez aqui a vaga de garagem talvez seja importante, lá em São Paulo não é, então tem diferenças, né, entre os mercados. Eu sou de Porto Alegre não tem metrô, mas eu ia de ônibus para a PUC, então o corredor de ônibus também é importante, entendeu? E ter talvez ali uma localização que a pessoa ela vai conseguir resolver a vida dela caminhando, né? Por exemplo, eu estou hospedado aqui em Balneário e eu consigo ver claramente que o cara que mora ali, né, próximo da orla, talvez ele resolve a vida dele caminhando. Ou eu vi muito patinete e bicicleta elétrica, né? Então o cara talvez não precisa ter o carro também ali se ele frequenta ali, né? O único problema aqui, por exemplo, hoje, eu vou citar o exemplo de Balneário Camboriú, né? O plano diretor não permite construção de estúdios. Então, tem que ser só apartamento grande, né? Tem que ser só apartamento grande. E aí tu tem hoje o plano diretor, ele pega Balneário Camboriú, né? Ele pega a tua metragem do terreno e ali ele define quantas unidades tu pode construir. Ele define também. Então, por exemplo, tu pode construir 30 unidades. Se tu fazer 30 unidades de 50 metros, tu tá jogando dinheiro fora. Porque tu pode fazer 30 de 200. Não é a metragem, é as unidades. Sabe? Caramba. Então, não faz sentido eu fazer 30 de, sabe? Como eu sou limitado na quantidade de unidades. Se eu vou para Itajaí, já não. É metragem quadrada. Sim. Então, eu tenho lá, tu pode construir 10 mil metros quadrados privativos aqui. Independente se vai ser um de 10 mil ou Isso. 1000 de uma coisa. Exatamente. Então, assim, tu tem... Aí entra numa linha de metragens mínimas de cômodos, mas tu consegue fazer fácil um estúdio de 23 metros quadrados. 23 eu acho que é o mínimo que tu conseguiria pelo plano de metragem quadrada mínima, que tem que ter um banheiro, que tem que ter uma cozinha, que tem que ter uma sala e um quarto, mais ou menos. Né? Tu soma ali a metragem quadrada, daria uns 23 metros. Então... Nós temos essa diferença, né, de Balneário Camboriú. Agora, Balneário Camboriú está mudando, está planejando a mudança do plano diretor, porque isso afastou, não vou dizer que afastou, mas o fato de não ter esse tipo de produto... Para quem mora, pode fazer falta, né? Começa a fazer falta. A gente tem um déficit, vamos dizer assim, da área de apoio da cidade. Então, a cidade acaba perdendo a área de apoio. Migrando para cidades vizinhas. Itajaí. Então, migra para Itajaí ou até para Camboriú, por exemplo. Né? Migra para cidades vizinhas, porque, obviamente, que tem uma força de trabalho também em Balneário Camboriú. Exato, e o cara não vai conseguir comprar um apartamento de 200 metros. De 200 metros quadrados perto da praia, não vai. Cara, então, ele vai indo para as cidades, vai para as cidades vizinhas. Agora, com o novo centro de eventos em Balneário Camboriú, piorou ainda mais. Por quê? Fez o centro de eventos, tem lá a capacidade para fazer eventos enormes, 3, 4, 5 mil pessoas por dia, que vêm do Brasil inteiro. Só que essas 5 mil pessoas, tu não tem... Tem que se hospedar. Então, não temos hotéis suficientes para isso, porque não compensa tu construir um hotel num terreno em Balneário Camboriú.
Compensa 1000 vezes tu construir um prédio, né? E fazer para vender os apartamentos, que é muito mais rentável, né? Do que tu imobilizar para construir um hotel e tal. Então, não tem força de hotel, não tem apartamentos compactos Para alugar. para alugar. Airbnb. E agora, com o novo plano, tende a resolver isso, que é incentivar nos terrenos um coeficiente voltado para hotel, voltado para apartamentos compactos, que aí libera, eu tenho o coeficiente do terreno, mais tanto para hotel, mais tanto para apartamentos Legal, compactos. faz sabe? um uso misto. Faz uns mistos para incentivar isso. Tem um outro ponto aqui, que aqui na nossa região, o metro quadrado dos estúdios acabam sendo um pouco maior. Eu acredito que seja muito na linha do que tu comentou do aluguel, que tu não consegue repassar o valor do metro quadrado. Como aqui o metro quadrado dos imóveis grandes, principalmente, é que os imóveis grandes ficaram muito centrados em beira-mar, sabe? Beira-mar são os imóveis maiores e são os mais caros, que aí tem lá 70 mil metros, Mas 50 mil reais o Em metro. São Paulo o que acontece é o seguinte, ó. O estúdio e um dormitório, ele custa mais caro que o 2. O metro quadrado é mais caro. Se a gente comparar Ele só destoa no... mesmo localização e produto, e aí o alto luxo já vira mais caro ainda. Tá. Entendi. Né? Talvez pode ser o que acontece aqui, né? É. Então, se você for ver metro quadrado por metro quadrado, em padrão, né, e tipo de construção e bairro, o estúdio ele vai custar mais caro que o de 2. Às vezes até no mesmo empreendimento, entendeu? Tem de estúdio 1 e 2. É exatamente Entendeu? o que acontece aqui. Analisando, é exatamente o que acontece. Eu vou no luxo, apartamentos grandes, com localizações. A nossa região, o fato de ter praia, a melhor localização é próximo É a ao mar. vista, Né? É a vista. Então, diferente de cidades em que eu tenho um centro e a cidade vai se criando ao redor desse centro, vamos dizer assim, e depois cidades maiores como São Paulo, eu Tem os tenho vários corredores, centros. e aí né? eu tenho os corredores que ligam. Então assim, aqui não, aqui a pressão é toda Pro mar. pro mar e aí tu vai se afastando, né? Então praticamente o centro tá no mar. Tá no mar. Eu tenho a metade da... Se eu pegasse uma laranja, eu corto ela no meio, né? E ali tá o centro. Eu perco um lado do centro que fica o mar. O restante ele vai indo para trás. Mas nós estamos ainda engatinhando nesse mercado de estúdio, Pedro. Eu digo porque eu participei tanto no desenvolvimento, elaboração, eu negociei para a House E vim para cá, né, vim para Santa Catarina. O primeiro empreendimento deles foi num produto que eu lancei há uns 2 anos e Tá meio pronto já ou atrás. ainda Não, ainda não. Aqui nós temos a cultura de uma obra mais alongada. 36, né? Não, aqui é obra 48? de 60 meses. Nossa, 5 É. anos. 48, Isso é 60 porque a meses. pessoa ela precisa desse fluxo para pagar? Isso, porque aqui o modelo ele estica para ter um fluxo de pagamento mais baixo e as obras são maiores também, né? Como aqui extremamente comum ter obras acima de 30 pavimentos. Demora sabe? mais para fazer. Demora mais para fazer. A estrutura, a fundação. Então ela já é mais demorada porque são produtos Sim. maiores, né? E a partir do momento que tu alonga um pouco mais, também ele fica Facilita, mais flexível o pagamento. Mas a pessoa ela financia no final ou ela tende a quitar nesses 5 anos? Esses modelos em si, ele é feito para financiamento. Para financiamento. Então paga 50% até as chaves e os outros 50% financia. Então nós estamos, de fato, engatinhando. Está vindo muitos lançamentos desse tipo de produto. Por quê? Esse especificamente que nós lançamos eram 250 unidades e nós vendemos as 250 em 10 dias. Itajaí. Aí outros foram lançando e também vendia muito rápido. Então, tu lançava, vendia. Aí as construtoras meio que, ninguém teve coragem de fazer algo desse tipo. Quando a primeira fez, As outras... opa, tem um mercado aí interessante, né? Faço pequenininho, o público investidor é mais fácil de trabalhar, porque o cara não fica pedindo modificação, personalização e tal. Meio que é uma venda muito rápida, o valor, muita gente nem sabe o que está comprando quase, né?
Então, e aí automaticamente começou a ter bastante desse tipo de produto, de lançamento. Nenhum pronto ainda. A gente não tem nenhum case. Não tem uma referência, né? Não. Aham. Nenhuma referência do quanto que vai ser a renda, exato. sabe? Nós, da NF, nós lançamos um produto faz 1 ano e meio atrás, mais ou menos, com a House, aqui em Balneário Camboriú. Mas Mas ele é maior, né? ele é maior. É. Ele não chega a ser um estúdio, Aham. mas ele é um apartamento aí de 2 quartos. Isso. Mas também feito meio que para essas pessoas que vêm de verão, vêm família e tal. Mas não temos também a experiência de como será a renda. A gente tem uma expectativa frente aos estudos em cima da rede hoteleira. Uhum. Então, por exemplo, a taxa de ocupação aqui é muito alta, né? As diárias são uma fortuna. Né? Então, tu meio que... Qual que é a nossa referência? O hotel. Sim. Nossa referência é o hotel. A gente não consegue buscar referências de outros prédios destinados para isso. Que não tem. Não tem. O que tem, e muitos investidores estão migrando para esses prédios com essa vocação de locação, tem o quê? Eu tenho lá um apartamento em que eu morava, comprei outro, e aquele que eu morava, menor, eu botei no Airbnb. Uhum. E eu comecei a fazer muita renda em cima do Airbnb. Só que aí o condomínio ia lá e proibia. Aí o cara fica puto, sabe? E aí esse cara procura prédios Que já pode. que pode fazer isso. E aí esses que a gente faz já com a Com a convenção certinha. né? convenção certinha, porque vai ser nesse modelo, aí esses que já experimentaram o Airbnb, vamos dizer assim, eles já vão. Porque aqui tem, de fato, tem muita gente que vem pra cá. A gente tá falando de... É como se fosse assim, Balneário Camboriú no verão bate 1,5 milhão de pessoas. Nossa. De uma E cidade agora- de 140 mil. Agora no inverno, quantas pessoas? No inverno fica em torno de umas 300 mil pessoas. Porque também tem um 250 fluxo, mil. né? Tem fluxo turístico Aham. igual. Tanto por causa do Beto Carreiro, que traz 3 milhões de pessoas aí por ano, né? Que muita gente fica hospedado aqui para ir pro Beto Carreiro. Não fica lá em Penha. Não fica lá em Penha, né? Fica aqui e também o próprio turismo da cidade, que tem lá o teleférico, a roda gigante, tem o Parque dos Dinossauros, tem isso, tem né, o centro de eventos. Então, tem uma média. É como se nós falássemos o seguinte, qual é a população de São Paulo? São Paulo tem lá, sei lá, 12 milhões. Município, é. Se for igual ao verão, nós estaríamos falando que ela sairia de 12 para 120 milhões. Bizarro. Bizarro. É bizarro. Ou no seu dia a dia tem 24 milhões todo dia. Aham. Bizarro também. Também. Então, e aqui é assim, na nossa proporção. Sim. Só que é tudo proporcionalmente menor. Sim, toda a infraestrutura, a quantidade de apartamentos. Isso. Só que com uma demanda que é como se lá em São Paulo dobrasse. Para nós é assim. Então a gente tem muita demanda. Por isso que dá uma segurança. Mas aonde que eu quero chegar, Pedro? O que tu enxerga sobre... Eu fiz essa pergunta pro Alê também. A exaustão. Como que tu enxerga se há muitos lançamentos, muita oferta desse tipo de produto, e aí? Não vai se exaurir? Sim. Eu quero ouvir a tua resposta. Boa. O mercado de short stay, ele é finito. Obviamente que existe um número de pessoas, como deu o exemplo agora, que viajam a trabalho, enfim, né, que não moram na cidade. Isso sim é finito, né? Então não adianta, vamos lá, se uma cidade recebe X de turismo, não adianta eu construir muito mais do que isso de quarto de hotel e Airbnb, porque não vai ter hóspede, né? E aí você vai baixar a ocupação, diária, etc. Agora, eu tenho uma visão que no futuro, tá? E aí eu tô falando daqui uns 10, 15 anos, a gente não vai mais ter essa diferença entre o mercado de short stay e long stay. Deixa eu explicar o que eu acho que vai acontecer com o mercado. Tá?
Hoje a gente tá muito separado, beleza. Ou é o cara que é o turista, tipo eu que venho agora para ficar 4 dias, e aí eu pego um Airbnb pelo um aplicativo, ou pelo Booking, um hotel, enfim. Ou é o cara que mora aqui e ele precisa um apartamento com contrato de 1, 2 anos, porque ele trabalha, tem filho, escola, ou ele é solteiro, mas se mudou para trabalhar aqui nesse prédio, tá? Hoje está muito separado esse mercado, né? Ou é o long stay, imobiliária, mais tradicional, contrato, fiador, não sei o quê, ou é o cara de 3 dias. Só que a forma como a gente consome, ela tá mudando muito, né? Então hoje eu faço quase tudo por aplicativo, né? Comida, banco, viagem, carro, transporte. Eu acho que daqui 15, 20 anos, a pessoa que aluga um apartamento, ela não vai topar ter que fazer visita, anúncio, imobiliária, contrato. Independente se eu vou ficar 1 ano ou 5 dias, eu quero fazer uma locação mais ágil. Então, eu acho que daqui 10, 15 anos, e aí eu tô pensando, pensa alguém que vai ter 20 anos daqui 15 anos, né? Qual que vai ser a cabeça dessa pessoa, como que ela vai consumir a moradia, né? Eu acho que o mercado de locação ele vai virar um mercado único, entendeu? Independente do prazo. Exato. Se vai ser 3 dias, 1 mês, 6 meses, um Ele ano... vai ser uma locação por aplicativo. Pode ser que seja uma imobiliária que está num aplicativo. Eu não acho que as imobiliárias vão sumir, mas elas precisam se digitalizar. Quinto Andar, né, veio justamente para isso, né? Foi, acho que, a primeira grande startup de locação residencial no Brasil, porque viu essa dor, né? Beleza, a gente precisa digitalizar a locação tradicional. Então, eu acho que a demanda de hospedagem de quem fica 3, 4 dias, ela é finita, tá? A não ser que, obviamente, você construa uma nova atração, tenha um centro de evento, né? Que você crie alguma dinâmica. Alguma demanda, né? Algum polo gerador de demanda que não existe para aumentar, né? Mas a demanda da locação de 1 ano, 6 meses, 2 anos, essa vai crescer muito. Por que vai crescer muito? Porque o cara que tem 20, 25 anos hoje, ele está muito mais distante de conseguir comprar o apartamento do que o pai dele quando tinha 20, 25 anos. Porque teve um descolamento entre o valor do imóvel e a renda. Resumindo, a renda das pessoas não cresceu tanto como o custo de você construir ou de comprar um imóvel, né? Então, hoje a gente é um país que, segundo o IBGE, 80% das pessoas são proprietárias e 20% aluga, tá? Eu acredito que daqui 10, 15 anos vai ser 60% proprietário e 40% inquilino. Vai ser muito mais comum a pessoa ela ter 30, 35, 40 anos de idade e ela ser inquilina. Veja bem, eu tô falando de média da população, tá? Não tô falando do cara que ganha dinheiro e ele vai comprar o imóvel, beleza. E nem os seguidores do Pedro. Os seguidores do Pedro, eles estão vendo essa oportunidade, eles compram dinheiro, compram, né, o apartamento, que nem eu, porque eu sei que essa demanda vai crescer, né? Então, nesse cenário, tá? Eu acho que o estúdio que não ficar pro Airbnb, porque talvez exauriu a demanda, você vai ter que direcionar ele para uma locação maior, entendeu? Ah, Pedro, mas as pessoas querem morar em apartamento maior. Beleza, elas querem, mas elas têm a capacidade de pagar? Querer é uma coisa. Quanto que custa um apartamento hoje em São Paulo, bem localizado, de 60 metros quadrados? É mais de 1 milhão. Quantas pessoas têm a capacidade de pagar mais de R$1 milhão na primeira moradia, 60 metros quadrados, talvez para o cara ter um filho, assim. 2 filhos, talvez já fica apertado. Já fica apertado. Entendeu? Então, é isso que o pessoal não está entendendo, assim. É óbvio que se todo mundo pudesse escolher, eu queria morar num apartamento de 100 metros quadrados, numa casa grande, mas isso está muito longe da realidade da maior parte da população e daqui 10, 15 anos vai estar mais longe ainda. Entendeu? E aí que entra o mercado dos apartamentos menores. E apartamento menor, assim, não significa só estúdio, tá?
Pode ser 20, 30, 40, 50 metros quadrados, enfim, né? A gente não precisa se restringir só àquele pequeno estúdio. o de 20 e pouquinho. Exato. Tem uma planta que eu gosto muito lá em São Paulo, que é 2 dormitórios com 35, 40. Essa eu acho que é uma planta que vai alugar muito bem em São Paulo daqui uns 5, 10 anos, entendeu? 35 metros quadrados de 2 dormitórios. 2 dormitórios. Meu pai amado. Vocês não vão acreditar, mais fácil. Eu vou procurar essa planta para ver se a gente consegue fazer por aqui. Porque justamente, né, esse mercado que eu tô falando que vai crescer, ele não vai crescer só pro cara que tem 20 anos, 25 anos, tá saindo da casa dos pais, se mudando para trabalhar depois de se formar, etc. Mas ele vai crescer também pro cara que, tipo eu, sou casado, não tenho filho, ou tá pensando em ter o primeiro filho. O mercado de locação, ele vai crescer para esse público também, entendeu? Porque esse público também vai ter uma dificuldade maior de comprar o primeiro imóvel, vai demorar mais tempo juntando dinheiro para conseguir dar a entrada e comprar na planta, etc., ou comprar um imóvel pronto. Então, acho que existe uma janela entre quem tem 20 até 35 anos que pode anotar aqui. Daqui 15 anos, eu diria que mais da metade de quem tem entre 20 e 35 anos vai ser inquilino. Entendeu? E isso, é que nem tu falou, é algo que ele é exponencial, tanto da nova geração, quanto desse descolamento, né? Porque eu tenho uma soma de duas situações diferentes. Uma é a nova geração que quer algo digital, que é algo mais rápido, não quer ficar correndo atrás de fiador, papelada, assinatura. E aí tem um outro ponto que eu nem falei aqui, né? Que é a questão do comportamento. Assim, a nova geração não é o Pedro com 14 anos de idade que, podendo ficar jogando videogame, decidiu fazer um estágio numa agência de publicidade para ganhar dinheiro. Que com 20 anos de idade, podendo pegar todo o dinheiro que ganhava no estágio e no Prolabore e fazer festa, e decidiu comprar um imóvel. A nova geração, ela é muito mais imediatista no sentido de ter o prazer instantâneo, ter o prazer hoje. Influência de rede social, várias coisas que mudou a dinâmica aí do pré-adolescente. Então, ele vai estar muito menos... Putz, vou ter que ficar 10 anos aqui juntando dinheiro para comprar um imóvel. Não faz sentido. Não, eu vou viajar, eu vou aproveitar e eu alugo. Não vou me preocupar em juntar dinheiro para comprar imóvel agora. Entendeu? Morar na rua eu não vou, é só eu pegar o meu celular aqui e selecionar. Só que, claro, né, esse pensamento, assim, sendo bem honesto para todo mundo, esse pensamento vai fazer com que essa geração fique ainda mais longe de ter a casa própria. Não, claro. Claro. Porque Não. aí tu posterga posterga o lado profissional, o lado de aumentar a renda. De juntar o dinheiro, Juntar o e dinheiro. aí daqui a pouco vai estar mais caro ainda, entendeu? Mas é isso, entendeu? Eu acho que talvez isso já é mais nítido em cidades maiores, tá? Eu tenho certeza que em São Paulo, a gente não tem muito dado assim, mas se no Brasil a média é 80% proprietário e 20% inquilino, eu diria que em São Paulo já deve ser 70-30 ou se não até mais. Se a gente pega dados de cidades maiores em Nova York e na Europa, passa de 60%. Nova York eu acho que é 70%, tá? Se eu não me falha a memória da última vez que eu puxei alguma pesquisa. 70% de quem mora é inquilino. E os imóveis estão concentrados em 30% da população ou fundos, como já está acontecendo agora em São Paulo, que estão construindo o prédio inteiro para alugar. Para alugar. Entendeu? E eles já estão enxergando isso. Já estão. E aí lá no mundo já enxergaram. No mundo afora. Já fora aconteceu, do Brasil. porque fora do Brasil já teve esse descolamento Bem antes. bem antes do que está acontecendo no Brasil. Então, vou dar um outro exemplo aqui que eu sempre gosto de falar. Meu irmão mora há 5 anos em Berlim. Ele é a esposa dele, que afinal é de Santa Catarina. Cara, é impraticável, é inviável ele comprar um apartamento em Berlim. Entendeu? Tem que ser muito rico, muito, muito rico para você comprar. O apartamento, eu acho que ele mora em, vou chutar aqui, 40 metros quadrados, deve custar mais de 1 milhão de euros. Entendeu? Um prédio de 120 anos. Eu acho que é um retrofit até mesmo. Então, assim,
tá muito concentrado na mão de poucas pessoas. Poucas, vai. Vou falar que na Alemanha o dado é esse, tá? Eu até acho que vou mostrar na minha palestra lá. 55% da população na Alemanha é inquilino. 45% é proprietário. Tá, Pedro? Então, se eu parar alguém lá na Alemanha, a probabilidade é que o cara vai ser mais inquilino do que proprietário. Sim. Mais da metade da população na Alemanha mora a vida inteira De aluguel. de aluguel. Não tô falando que é um período, é a vida inteira. Não é nenhuma questão de querer. É de poder. Não tem como. E aí, claro, já muda um pouco a questão cultural. Talvez hoje ainda no Brasil, nossa, o cara que não compra nenhum imóvel na vida, talvez lá eles, não, beleza, eu aceito que eu vou morar a vida inteira de aluguel e tá tudo bem, entendeu? Então também tem uma questão cultural que eu acho que daqui a pouco essa nova geração vai, não, beleza, eu quero mesmo aproveitar Quero a alugar. vida, eu quero viajar, eu não me Diminuiria um importo. pouco a demanda de compra Então, em si. aí que tá. Na verdade, não é que diminui. Ela só vai estar mais concentrada em algumas pessoas. Porque se esse cara vai morar a vida inteira de aluguel, alguém vai ter que ser o dono Claro. daquele imóvel. É, Entendeu? exatamente. Na verdade, vai diminuir a quantidade de De- pessoas que irá comprar, só que essa quantidade irá comprar mais imóveis. Exato, é isso, concentração. Né? Concentração Então, dos imóveis. hoje o Pedro e a esposa têm 6 imóveis, né? Eu quero ter 15 até os 40 anos de idade. Já né? vai ter uma concentraçãozinha Já vai do ter Pedro. uma concentraçãozinha do Pedro. Então, daqui a pouco vão ter vários Pedros, né? Meus alunos ali, comprando 5, 6, 7 apartamentos de locação. Quando, na verdade, 20, 30 anos atrás, talvez seria mais comum ter 7 proprietários, né? Agora você tem um proprietário e 6 inquilinos, por exemplo. E na mesma proporção. O aluguel hoje que tu presta ou para os teus alunos, né? Essa mentoria que tu chama? Ou não? Não, Pode ser. A gente tem uma comunidade que tem curso, tem mentoria, tem uma série de É coisas. para locação anual. Os dois. Os dois. Os dois. Hoje, o cara que entra lá no meu treinamento, ele aprende a alocação tradicional e o Airbnb. Aí ele vai depender, não é toda cidade que faz sentido o Airbnb, entendeu? Na verdade, o mercado de Airbnb ele é muito menor que o mercado de locação tradicional. Ainda que eu ache que daqui no futuro, como eu falei, vai ser tudo a mesma coisa, né? Mas hoje, quando a gente fala de Airbnb, hoje a gente fala de turismo, de viagem, né? Ele é um mercado que é menor do que o mercado de moradia, né? Então, pegar Itajaí aqui, por isso que eu falei para vocês, eu tenho certeza que o mercado de locação residencial em Itajaí ele vai explodir, porque vocês estão tendo um crescimento demográfico e quem está se mudando aqui vai alugar. Precisa de alugar. Pelo menos Não vai nos- chegar comprando, né? Pelo menos nos primeiros 2 anos, até o cara se estabilizar, ele vai alugar. E provavelmente ele até vai querer alugar um apartamento maior, se o cara tá vindo com a família, ele vai precisar uns 2 quartos, não é só o estúdio, né? Então, novamente, aqui eu acho que a Santa Catarina e essa região aqui, ela tá um pouco descolada, né? Porque você ainda tem um crescimento demográfico que é muito maior, né, do que o restante do Brasil. Não que a população do Brasil já esteja diminuindo, não é isso. O pessoal normalmente pega lá o dado do Japão e acha que... Não, a população do Brasil vai crescer provavelmente pelos próximos 20, 25 anos ainda. E aí vai começar a diminuir, mas não é que São Paulo vai ter uma população cair pela menor metade, daqui 20 anos do Sim. que tem agora, né? Mas o que acontece é que aqui em Santa Catarina, esse crescimento ele ainda é Tá acima, né? bem acima da média do Brasil, né? E isso para o mercado imobiliário é muito bom. Né? E quando tu fala locação, é bem... Porque o que acontece muito, né? Itajaí tem dados oficiais que colocam aí, Itajaí especificamente, que por ano ela migra mais ou menos aí umas 3.500, 4.000 pessoas por ano. Por ano. Mais o crescimento da população natural. Né? Então, de famílias que se mudam para Itajaí para questões de emprego. Né? E aí entra numa situação de que, a realidade do valor do metro quadrado aqui
Já tá caro, É, né? Pra essa população. é disparelho É. comparado a outras cidades. Aham. Então, a pessoa vem lá do interior Isso. da Bahia. Uhum. Aí o cara tem lá, pensa que comprar uma casa no interior da Bahia por 200 mil, 250 mil, compra uma casa. Terreninho, mais a casinha, tá bom. Vem pra cá, um cubículo de um Compra um apartamento... estúdio, é. Não, nem Nem compra. compra o estúdio não mais, compra. né? Ah. Não existe. Hoje um estúdio em Itajaí, barato, tu vai pagar 400 mil. Uhum. Um estúdio de uns 30 metros quadrados. Então, Aí ele vai ter que alugar esse cara que tá ele vai da ter que Bahia. alugar. Casa em si, não se fala. Uhum. Ou vai muito para periferia da cidade, que é o quê? Como eu tinha citado, né? Nós temos o mar, e aí tu vai ao mais distante possível. Uhum. Como nós somos uma cidade... Somos pequena, não tem como comparar, ainda mais falando contigo que está lá em São Paulo todo dia, né? Somos uma cidade pequena, a infraestrutura de transporte coletivo aí Não é boa. é precária, sabe? Então, infraestrutura de corredores, né? De transporte coletivo não existe, né? Então, a localização faz muito sentido Pra qualidade de vida. para a dele. qualidade de Em vida. São Paulo também. É. Mesmo com metrô e corredor, o cara não quer ficar 2 horas no Longe ônibus e no trem. É. É. Então, esse movimento que vem ocorrendo, a pessoa vem e se obriga na locação. E a locação está ficando muito cara por causa disso. Então, a cidade já está perdendo mão de obra, Uhum. porque a taxa de desemprego aqui ela é muito baixa, está em torno de 3%. É, pleno emprego. Né? Só que a pessoa vem, Se assusta. se assusta e volta. Uhum. Não consegue ficar. Uhum. Porque tem força de emprego ali de salário entre 3 mil, 3.500 reais. Tu consegue fácil. Fácil. Tu não fica um dia Uhum. sem conseguir um emprego. Pra tu conseguir 3 mil reais. Uhum. Só que tu vem de fora, 3 mil. 2.500 é o aluguel. É. Lá no Caixa Prego. Uhum. Pronto. Aí ele precisa gastar mais com o transporte público. Uhum. Mais a comida. Não acabou. fecha. Uhum. A conta simplesmente não fecha. Uhum. E aí a pessoa volta. Então, a gente começa a tem o pleno emprego, tem mais oferta de emprego Uhum. e a gente não consegue angariar mais pessoas para se mudar para Itajaí, simplesmente porque a conta não está mais fechando, Uhum. que a oferta é infinitamente menor do que a demanda, né? Eu acredito sim, né? Apesar de que a nossa região ela tem um turismo muito forte por questões da praia, por questões de, né, tá É do que lado de aí se Balneário juntou Camboriú. os dois, né? É, Você tem uma região que tem um turismo forte e ainda uma demanda de trabalho forte em função, né, do porto. Então, assim, você tem as duas demandas. eu digo que Né? nós estamos num cenário que é até difícil de explicar, É. tá? Para outros. Eu tenho alguns amigos paulistas, né? E eu lembro que quando eu estava no Bradesco, pro paulista, o resto do Brasil é interior, né? Bom, eu não sou de São Paulo, então... O São Paulo é o centro É. e o resto do país é tudo interior. E tu explicar isso para um paulista, que o metro quadrado de Itajaí tá mais caro Quero que de São Paulo. que o de São Paulo, Esse é cara, preço de bairro nobre. nem entra na cabeça, sabe? Que uma Praia Brava se vende a 60, 70 mil reais o Imagina. metro quadrado, sabe? Numa cidade de 260 mil É habitantes. tudo isso, Praia Brava? Não, a cidade tem 260 mil. O metro quadrado, sim. É. Caramba. Então, hoje já se pensa-se em metro quadrado na casa dos 100 mil futuros lançamento, né? De altíssimo luxo. De né? altíssimo luxo, né? E aí, sem infraestrutura para esse altíssimo luxo. Então, tu pensa que nós não temos uma marca de altíssimo luxo na nossa região. Uhum. Não temos. A gente não tem um shopping JK aqui. É, exato. Não tem. Uhum. Né? Então o cara ali vem, pega o aviãozinho, vai até Navegantes, pega o helicóptero, vem, fica na praia, fica dentro do seu apartamento, pega o helicóptero, volta para o aeroporto Navegantes, pega o avião, volta para São Paulo. É isso. Falta infraestrutura do Sabe? alto luxo. Né? Não tem a infraestrutura do alto luxo. Mas o imóvel para ele já tem. Uhum. Já tá ali, a venda para ele, né?
Então, existe esse turismo. Itajaí ela tem uma característica muito única de ser a única cidade no país em que o PIB ela é maior do que a capital do seu estado, sem ela ser capital, né? Então, isso não existe no Brasil. A São Paulo, o maior PIB é São Paulo, Rio de Janeiro, o maior PIB é Rio de Janeiro. É sempre as suas capitais. Santa Catarina, não. É Itajaí. E Itajaí tem um PIB que é o dobro da capital, Florianópolis. Acima de Joinville, que tem mais do que o dobro de população. Então, produz muito. É muito rico. Isso em função do porto. Hoje Ou o tem porto indústria não, também? Itajaí ela é extremamente diversificada. Existe sim a fama do porto, porque gerou uma infraestrutura retroportuária muito forte. Só que o estado de Santa Catarina, ela fez um movimento há anos atrás, se eu não me engano, o governo Luiz Henrique, de incentivo ao COMEX, ao comércio exterior. Agente de carga, importador, exportador, de ter um imposto reduzido. Então, toda a cadeia de importadores, exportadores, agente de carga, se alocaram em Santa Catarina e preferiram Itajaí porque tinha um porto. Então, ficaram do lado de um porto, vamos dizer assim, que aí tem a vocação. A Univale sempre foi uma das maiores universidades do sul do país. Então, forma muita gente, principalmente no segmento logístico, mas forma em outros segmentos. Então, ela foi unindo, né, a migração de pessoas para a questão de emprego, pessoas vindo estudar na Univale e como tem que ficar 4, 5 anos, já faz a sua vida em Itajaí. Porque em 4, 5 anos tu já conheceu uma namorada, já casou, já quase teve um filho. Aí tu já fica ali na cidade mesmo, já arranjou teu emprego e fica ali. E aí foi se instalando outras empresas. Itajaí hoje é mais de 50% do que o Brasil consome de pescado, de peixe mesmo, sai de Itajaí. Então, se eu não me engano, é 55% de toda a pesca no Brasil sai de Itajaí. Tem a linha portuária. Hoje, o mercado de luxo, de embarcação de luxo, sai de Itajaí. Então, a Azimuth, que é um dos maiores estaleiros do mundo de iate, fica alocado em Itajaí. Ferrete também agora está em Itajaí. Aí nós temos estaleiro que até o presidente da República veio recentemente aqui para inaugurar, que é da fragata da Marinha. Então, fica aqui em Itajaí. Então, tem a linha naval muito forte, né? Metal mecânica. Nós temos a WEG aqui em Itajaí, que é uma das maiores indústrias. Eu passei né? de carro. Temos a WEG, temos a Colt, marca de roupa. A indústria da Colt fica aqui em Itajaí. Então, tem uma pujança. A BRF, a sede administrativa da BRF fica aqui em Itajaí. Então, para uma cidade de 260 mil habitantes. Para um bairro de São Paulo. Exato. Nem chega a ser um bairro de São Paulo. Com praia ainda, com turismo. Com praia, com turismo, com beleza natural, com segurança, sabe? Com uma questão de cidade pequena. De eu poder sair com o celular na mão, poder andar de vidro aberto, com o braço para fora, sabe? Não existe a preocupação de uma grande metrópole. Só que a qualidade de vida acaba valorizando o mercado imobiliário. E nós ainda estamos iniciando nesse mundo dos compactos. Estamos atrasados nisso, eu digo. Né? Mas eu defendo muito esse tipo de operação. E um dos pontos que é sempre abordado é até onde vai? Até onde vai, Sabe? Até onde vai? É o que eu falei. Eu acho que o mercado, como a gente enxerga hoje, de short stay, de curta duração, ele tem um limite. Agora, o mercado de locação de moradia, ele é muito maior. Né? Hoje, um estúdio, quando tu pensa assim, ó, não, ele compensa. Numa linha muito simplista de cálculo, se tu fosse explicar,
ele teria que ser o quê? O valor financiado tem que ser menor do que o aluguel? Tem que ser. Tem que ser menor. É que, claro, o valor financiado, ele ser menor que o aluguel, você ajusta na proporção da alavancagem. Então, beleza. Eu vou investir aqui em Itajaí um imóvel financiado e eu vou colocar para alugar. Talvez se eu financiar 80%, 90%, talvez essa conta não vai fechar. Mas se eu financiar 60%, talvez já feche. Então isso você consegue ajustar. Claro que você tem que colocar na planilha para entender se o fato de você ter que colocar um capital maior porque a alavancagem for menor vai fazer sentido no seu ROI, na taxa interna de retorno, etc. Mas eu não gosto de comprar um imóvel alavancado em que o aluguel não pague desde o primeiro mês a parcela. Eu gosto de ter até uma gordura, tá? Uns 30% a mais ali para Uma gordura boa. você vai guardando para uma manutenção, para alguma coisa, entendeu? Para você não ficar ali, eu ganho 1.900 de aluguel e pago 1.900 de financiamento. Os entendeu? teus são mensal? Eu tenho Airbnb, Ah, tu tem Airbnb. mas eu tenho mais mensal do que Airbnb. É por isso que eu falo, o mercado de locação ele é muito maior do que o mercado de short stay, né? Não são todos, mesmo em São Paulo, tá? Que talvez é a cidade com o maior número de turistas, não, acho que é Rio de Janeiro provavelmente, mas que tem um mercado muito grande de Airbnb, não são todos os bairros que vão fazer sentido o Airbnb. E aí tem bairro que você vai olhar a locação tradicional e ela vai fazer mais sentido, entendeu? Por isso que é uma pesquisa ali que o investidor tem que fazer. O último que eu aluguei fica ali perto do centro, mas não é no centrão, então é um bairro do lado, que é a Vila Buarque. Eu até cogitei colocar no Airbnb, mas eu fui fazer ali a pesquisa e eu vi que tem uma faculdade que é um hospital, né, que é a maior residência médica do Brasil, em número de volume de estudantes, tem uma outra faculdade. Eu falei, cara, tem uma demanda muito grande aqui de locação na minha rua praticamente, né, uma quadra. Eu vou colocar na locação tradicional. Eu aluguei ele por 3.190 e ele tem 24 metros quadrados com um dormitório, tá? Tem uma parede dividindo, não é um estúdio, tem um dormitório. E se eu fosse fazer o Airbnb ali, por estar mais próximo do centro, que é uma região que o pessoal tem medo, mesmo o cara que não é de São Paulo hoje em dia, em função da questão da violência do centro, ele já está um pouco assim, eu ia ganhar mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Talvez até um pouco menos, pagando um administrador, né? Para eu não ter que fazer, obviamente, a gestão do Airbnb. Então, nesse imóvel, a locação tradicional já está fazendo mais sentido que o Airbnb. Tem uma outra localização que o Airbnb ele ganha mais dinheiro que a locação tradicional. Então, depende. Tu tem que analisar, pôr na ponta do lápis. Exato. E verifica se faz sentido, faz sentido ou não. E claro, depende também do preço que você pagou, né? Então, às vezes a pessoa consegue ali um imóvel que ela fez uma boa compra, comprou na planta antes do lançamento, enfim, que o cara vai ter uma boa rentabilidade independente dos dois, né? Para investidor, tu enxergou algum outro formato que seja melhor do que esse? Em que sentido? Que seja mais rentável, que seja mais... Cara, eu acho que o sonho é você conseguir entrar no pré-lançamento ou a preço de custo na incorporação e aí depois você rentabilizar ele num Airbnb ou numa locação tradicional, depende do bairro daí, né? Como a gente acabou de falar. Porque você vai ter o mínimo do metro quadrado para o máximo da rentabilidade, a renda por metro quadrado, né? E aí não que tu vá pôr esse dinheiro no bolso, mas quando tu soma patrimônio, quando tu soma tudo, ele dispara. Ele dispara, né? Em termos de TIR, enfim. Talvez não TIR, né? Mas em termos de ROI, né? Porque a TIR não, porque você teve que se descapitalizar mais. Mas eu acho que esse é bem interessante. Uma coisa que eu fiz recentemente, eu e a minha esposa, a gente pegou um de leilão, né? Então a ideia era revender, mas eu já estou fazendo a conta que se eu colocar ele para alugar, ele vai dar um retorno bem interessante, porque a gente pegou um imóvel com 40% de desconto, e aí mesmo numa locação tradicional, um imóvel antigo, ele vai me entregar 11%, talvez 12% ao ano, mais um imóvel que eu comprei com 40% de desconto, né? Então,
também é um formato interessante, entendeu? É importante destacar que quando, às vezes, quem está no mercado financeiro fala assim, 11% eu também consigo lá no Mas fundo. é que- Mas tem que somar a valorização do imóvel isso, também, né? né? É a alavancagem, né? É 11% sobre algo que tu nem botou, sabe? Muitas vezes. Exato. E o mais a valorização do imóvel, tem toda uma soma, né? Que a gente acaba não... Esquece. Esquece, É que eu acho né? que o pessoal do mercado financeiro esquece de propósito, né? É. Porque se for comparar, vai ver que o imóvel dá mais dinheiro, né? Dá mais dinheiro, menos volátil, menos Exato, risco. exato. E também é um 11, 12%, por exemplo, estável, né? Diferente de um 11, 12% do mercado financeiro, que tu fica na volatilidade, às vezes, de uma Selic, às vezes de um Exato, mercado. assim, a gente não espera que a Selic ela vai continuar em 10% e alguma coisa pelos próximos 20 anos. Isso. Não é saudável para o Brasil nem para a economia, né? Não é saudável. É. Pedro, nós estamos aí já há bastante tempo. Quanto tempo? 1h20. Ó, Rendeu, já estamos... Rendeu, tá? 1h20 aí conversando. Qual que é o teu objetivo, Pedro? Se eu falar assim, não, o meu objetivo eu quero ter em tantos anos, eu ter tantos imóveis, que isso vai me gerar uma renda o suficiente para eu cruzar o braço. Exato. Eu tenho 34 anos, então eu e a Renata, a gente tem a meta de ter 15 imóveis pequenos, pode ser os compactos, até os 40 anos de idade, rendendo em média cada um R$13 mil. Que eu já consigo hoje, tá? Então eu tô sendo bem conservador, nem considerando que não vai ter inflação, né? Que em 6 anos... Rendendo eles, quantos mil? 3 mil. 45 mil, daria 45. Aí daria 45 mil total. Isso é renda bruta, porque eu vou estar alavancado, vai ter parcela de financiamento, enfim. Então é mais a conta, né? Sim. Mais para sobrar lá, sei lá, aqui. uns 20 mil. Eu acho que vai sobrar um pouco menos, talvez, nesse começo, porque eu vou estar mais alavancado, mas à medida que eu vou amortizando o saldo devedor, vai sobrando mais. Que aí nós estamos falando, tu tem 34... tô falando de 5 anos, vai. 5 anos para... eu tenho que correr. Tem que correr. A gente tá com 6, né? Então tem que dobrar mais um pouquinho, tem que comprar mais de um por ano, né? Então essa é então, tu fica conta. cruzando... Mas eu acho que eu vou acabar o ano com 7, tá? Então já tem um engatilhado. Porque tu tem que cruzar os dedos, tu não sabe que dedo que tu cruza. Se é assim, valoriza bastante o imóvel porque tu tá imobilizado, ou pelo amor de Deus, estabiliza porque eu quero comprar mais. É uma dúvida cruel, né? Não, pode valorizar, porque eu já tô bem comprado, né? E eu não sei se eu vou ter esses 15 em São Paulo, esse é um bom ponto, tá? Provavelmente não, tá? Eu quero também diversificar a região. Então, eu indico a nossa região. Então, talvez Itajaí, interessante. Porque aí, beleza, talvez uma região valorizou mais, uma região tem uma demanda maior no verão, outra tem uma demanda maior no inverno, outra é mais estável. Então, a minha ideia também é ter esse portfólio de renda diversificado no Brasil, entendeu? Essa é a minha meta. E aí tu quer chegar nos 15, ter uma renda, e aí o objetivo é de fato... Não, eu falo que é me aposentar, mas é no virar mochileiro. No sentido de... Provavelmente hoje eu vou ter uma flexibilidade maior de tempo do que... Porque eu vou ter filho, né? Então, obviamente, filho... Você não vai ser mochileiro com filho. Tem gente que faz, né? Mas acho que é mais complicado. Mas é no sentido de você ter uma estabilidade financeira, de poder acordar e falar, beleza, a escola tá paga, o plano de saúde do filho tá pago, meu apartamento tá pago, sabe? Tipo, de você ter ali os custos do seu dia a dia, da sua família, pago. Não que eu pretendo parar de trabalhar. Que aí tem lá a escola de imóveis, tal, que gera renda, né? Tem os imóveis. Tem né? os imóveis, né? A vida de influenciador. Exato. Né? Que aí minha esposa trabalha também. Trabalha também. Então vem renda de tudo quanto é lado. Né? Mas tá bom, esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Pedro. E tem que ter, né? Tem que ter objetivo. Pedro, pra gente finalizar, tá? Eu quero agradecer muito, tá, a tua presença aqui. O Pedro veio para participar aí do nosso NF Academy, né? Que é uma iniciativa aí da nossa incorporadora de profissionalizar o mercado dos corretores, né, locais. Como eu falei, isso é um produto recente para nós, ele vende tudo muito rápido.
Ele vende rápido. Só que o vender rápido meio que quase que dá a sensação de que eu não preciso me profissionalizar no produto. Porque basta dizer que é o estúdio nessas condições de pagamento que o meu cliente vai lá, compra e por enquanto eu não tenho contra-argumentação. A gente não está tendo... O cliente não está nos questionando. Ah, será que não está demais? Ou será que vai render isso mesmo? Será que vai... Por enquanto, é uma certeza muito grande, de uma forma unânime. Mas uma hora vai chegar. Mas uma essa hora vai cobrança. chegar. E aí a gente precisa estar preparado, né? Com muita informação. E tu é a pessoa certa, né? Para estar aqui conosco, então por isso da presença. Se tu puder deixar uma mensagem final aí. Vamos, Pedro, fica à vontade da gente encerrar o nosso episódio de hoje, né? Com uma mensagem. Tanto para quem quer investir, para quem tem medo de investir, ou para quem já te segue e já entendeu essa dinâmica. Fica à vontade. Boa. Eu vou na linha do que eu falei aqui. Eu acredito muito no mercado imobiliário. Eu acredito muito que vai continuar se valorizando. Então, se você também acredita, né? E se você também... deseja fazer parte dessa valorização e desse mercado para renda ou para vender, enfim, não fique pensando muito, entendeu? Porque se eu não tivesse comprado aquele primeiro lá em 2010 que se valorizou, se eu não tivesse comprado esses apartamentos depois de 2018 em São Paulo, cara, eu estaria muito arrependido hoje, entendeu? Porque eu tô surfando a onda porque, obviamente, eu já estou posicionado. Agora... não significa que essa onda vai acabar esse ano, entendeu? Eu acho que a gente tem aí bons anos ainda, talvez, 20, 30 anos, assim, que eu acho que o mercado imobiliário, de fato, vai crescer bastante ainda para a gente surfar também em termos de rentabilidade e valorização. Então, faça conta, tem que fazer conta, assim, mas não fique, mas ano que vem eu decido, não sei o quê, porque eu acho que vai bater um grande arrependimento aí no pessoal. Pedro, muito obrigado, tá? Mais uma vez, agradecer. né? É muito mais fácil vocês não me seguirem do que não estarem seguindo o Pedro, né? Mas tem lá nas redes sociais. Escola né? de Imóveis, @Escola de Imóveis, pessoal. @Escola de Imóveis, tá? Lá tem muito conteúdo, tem muita informação, eu acho que muito baseado em dados, né? Não é achismo. Mercado, né? informação, Mercado. trabalhando, pesquisando. Porque isso é muito importante a gente destacar que não é uma questão de feeling. Não, é matemática. Né? Aquela coisa, é matemática. A gente está colocando que a demanda ela está crescente por esse motivo, vai ser ainda mais exponencial por esses motivos. Valorizações passadas, não quer dizer que isso é garantia de valorização futura, mas mostra indicadores e experiências, né? Como tu falou, tu está surfando uma valorização porque estava posicionado. Nós não sabemos quantas ondas virão ainda. Né? Nós estamos numa onda muito grande, pode permanecer por muito tempo. Pode dar uma estabilizada, mas daqui a pouco vem outra onda. Exato. E só ganha quem está posicionado. Exato. Né? E também outra situação que é quando tu coloca na ponta do lápis o quanto te custa pensar. Eu vou pensar. Imóveis em determinadas regiões, se eu colocar aqui um imóvelzinho de R$500 mil em Itajaí, que valoriza no mínimo 1% ao mês, te custou R$5 mil. Um mesinho pensando. Vou pensar mais um pouco. Te custou 10 mil. Né? É assim que funciona. É a matemática. Né? Mas se eu chorar lá, eu consigo reaver os 10 mil. Tu reaveria, se tu tivesse comprado 2 meses antes, era 10 mil. Então, isso tem que estar muito na cabeça das pessoas para investirem, de fato, né, no nosso mercado, para que chegue lá na frente e não dependa de um INSS, né? Não dependa do governo, ou não dependa de herança, né? Porque tem gente que, não, eu vou ficar com a casinha do meu pai, vou ficar com a casinha não sei o quê. Né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, fica aí a dica, né, para todo mundo, que é uma questão de estruturar,
gerar patrimônio, gerar riqueza e curtir a vida saudável naquele momento em que a gente não tem que ficar se preocupando. Exato. Né? Exato. Com 40, 50, 60 anos de idade, eu já não vou ter mais a mesma energia. Então vamos gastar nossa energia agora. Vamos investir agora para lá na frente a gente aproveitar. Pedro, Boa. muito obrigado. Tá? Obrigado, pessoal. Agradeço aí a todo mundo. Ficamos, né? Encerramos o nosso episódio de hoje, tá? E daqui a pouco nós teremos um novo episódio para a próxima semana. Nós vamos ter aí um episódio com mais um convidado super especial que daqui a pouco eu estou divulgando lá nas nossas redes sociais, no pisandofundo.podcast. Grande abraço, até a próxima.